Agora vamos à nossa entrevista com a Daniela Casabona. Ela é sócia-diretora da empresa de planejamento financeiro FB Wealth. Tudo bom, Daniela? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço. Daniela, o brasileiro estava acostumado com juro alto e ganho fácil e agora isso mudou. O que fazer? A gente tem falado muito sobre esse assunto, né? Porque acabou aquele oba-oba do 1% ao mês garantido na renda fixa. Mas a gente tem visto também que isso está trazendo um pouco mais de educação financeira para o nosso investidor, de entender algumas mudanças, entender alguns movimentos. Muitas vezes a gente pegou alguns investidores que mal conheciam a Bolsa e estão começando a entrar agora para entender um pouco mais de rendimento e para buscar um pouco mais de rendimento. Então existe toda uma aula financeira, né, uma educação financeira para esse investidor que estava ali acomodado e agora está buscando soluções. A gente tem visto já esse movimento, né? Então a gente viu que muitos brasileiros entraram na Bolsa esse ano e tem acontecido de uma certa frequência buscas como a gente, profissionais como a gente, para entender um pouco melhor de como investir, de onde investir e como sair dessa queda de juros, né? E nessa busca por rentabilidade, a gente sabe que o investidor está tomando várias decisões. Quais são os principais erros que o investidor neófito nesse mercado mais de risco está cometendo e como é que ele pode evitar esses erros? Uma coisa que a gente tem visto muito e é um erro muito comum nos investidores é aquela coisa imediata, né? Achar que o valor que ele vai colocar na bolsa vai dar um retorno incrível logo de cara. A gente olha e a gente educa o nosso investidor a pensar sempre no longo prazo, independente de qual ativo ele está, mesmo sendo renda fixa ou mesmo a renda variável, olhar para o longo prazo, porque a renda variável vai ter oscilações, vão ter momentos muito ruins e vão ter momentos muito bons. A gente teve um mês passado, né, que foi bastante tenebroso para a Bolsa, teve uma queda de até 5%, e a gente viu desses erros muito investidor tirando dinheiro porque entrou em pânico e falou, agora não vai dar mais, preciso tirar meu dinheiro, e aí tirou na baixa e perdeu o dinheiro. Então assim, a gente sempre tenta orientar os nossos investidores que existe uma oscilação, mas que o caminho é olhar para um longo prazo que realmente tem um resultado interessante e aí tem mais rentabilidade, sim. Nós vimos que depois de alguns solavancos, a Bolsa entrou agora, acabou agosto, entrou setembro, acima de 100 mil pontos. Ainda tem oportunidade na Bolsa? Olha, eu acredito que assim, a Previdência puxou bastante o índice da Bolsa, né, para 100 mil pontos. Tem ainda um espaço para crescer mais, mas tudo isso eu acho que tem que olhar para um longo prazo. A Bolsa ainda está barata, se você for comparar com a inflação e etc., desde 2008 até agora, o quanto ela deveria estar, mas ainda vão ter aí altos e baixos e não é uma coisa que assim, eu vou colocar hoje, amanhã vai estar 120 mil pontos. Estima-se essa pontuação, né, mas eu acredito que ainda tem um bom caminho aí para percorrer até chegar nos 120 mil, 130 mil pontos. Você falou da aprovação da reforma da Previdência que está nas manchetes, inclusive na manchete do jornal hoje. Isso. O que isso está mudando no planejamento do futuro do teu cliente? Olha, a gente sempre fez com que o nosso cliente buscasse alternativas de previdência, né, até porque a gente sabe que a previdência do governo é bem diferente de da realidade de muitos investidores. Mesmo a própria inflação, que a gente também fala da inflação pessoal para o investidor e que muitas vezes eles não entendem, né? Falam, não, mas eu estou ganhando aqui, o banco me prometeu o juro real. Tem que tomar cuidado porque os custos de vida eles aumentam numa proporção muito maior e a pessoa precisa estar preparada para esse futuro, né? A gente vê muito investidor lá no final da vida cortando o custo, tendo briga com a família, porque não fez um planejamento, porque não fez uma previdência. A palavra previdência em si, ela não significa só, né, aquela previdência privada, e sim guardar um dinheiro para o futuro, né? Ter um dinheiro, uma estabilidade financeira para o futuro. A gente tem visto muito investidor fazendo previdência privada, e muito contrário do que se pensa também, hoje tem opções muito boas, então se você pesquisar e fizer um planejamento certinho, você acha coisas muito interessantes no mercado.
Existem produtos que dão uma certa segurança no longo prazo, melhor do que o básico que tem hoje. Com certeza. Hoje dá até para fazer mix de carteira dentro da própria Previdência. Então, isso é muito legal. Além de ter o fator sucessório, que é uma coisa bem importante também para o planejamento, onde, se acontecer qualquer coisa, esse dinheiro já passa para o beneficiário, né? Então, isso é importante também. Sucessão é um assunto importante que as pessoas têm um certo medo de tratar, né? No caso da sucessão, muitas vezes você encontra aquele cliente que está muito imobilizado, aquele cliente que está com uma alocação meio ilíquida. Como resolver isso? O que vocês aconselham para esses clientes? Geralmente quando a gente vai fazer um planejamento patrimonial, a gente olha o patrimônio como um todo, né? Não só o investimento, não só a alocação, mas também olha o que ele tem de patrimônio, o que é societário. Às vezes uma empresa também pode dar um problema, né? Então a gente olha esses três pilares de forma bem clínica. E muitas vezes a gente recomenda para o cliente esse equilíbrio, né, de não estar tão imobilizado. A gente sabe que hoje o imóvel também, o aluguel do imóvel também não é uma coisa que está rendendo tanto. Então, às vezes, vale a pena buscar um tipo de rentabilidade maior vendendo um imóvel, ou muitas vezes a gente blinda esse patrimônio, porque se for para um inventário e está muito imobilizado, talvez ele não tenha nem condição de pagar um inventário em função disso. Então a gente readequa e reajusta o patrimônio do cliente. É melhor negócio, por exemplo, vender o imóvel e aplicar num fundo imobiliário que tem vantagem fiscal, tem mais liquidez, esse tipo de coisa. Com certeza. Não só no fundo imobiliário, mas fazer às vezes um mix de carteira, buscar um pouco mais de renda variável. Também tem rendas fixas atrativas hoje, assim, apesar, né, da gente ter aí uma queda da taxa Selic, tem alguns fundos de renda fixa bastante interessantes, que dão 111% do CDI, que é bastante interessante. Tem debênture incentivada. Com certeza, sim. Debênture incentivada que não tem imposto de renda, então tudo isso. A gente ainda tem opções interessantes, né? O que não dá mais é para ficar acomodado que ela vai te dar 1% no mês. Perfeito. Daniela, muito obrigado por participar do nosso programa. Nós conversamos com Daniela Casabona, ela é sócia-diretora da empresa de planejamento financeiro FB Wealth.